Dinamite! Eu falei que a primeira baleira como ensaio. Roberto na gaveta. Jornal dos Esportes, a pessoa do Eleomar e do Aparício, né? O Eleomar que já me acompanhava no dia a dia na equipe inferior do Vasco, no juvenil. Então eles colocaram na primeira página do Jornal dos Esportes: o garoto Dinamite explode no Maracanã. E dali ficou a barca, né? Roberto Dinamite. Houve uma tarde em que faltava um centroavante. O repórter, na época, Eleomar Valente, repórter do Jornal dos Esportes, ligou para o jornal e disse que ia estrear um garoto. Eu disse: quem é o garoto? Ele disse: o Roberto. Mas eu perguntei: é bom o garoto? Eu já estava imaginando um ídolo para o Vasco, né? É bom o garoto? É bom. Qual a idade dele? 19 anos. Chuta forte. Eu já pensando no Dinamite. Chuta forte, Dinamite, né? Aí chuta forte, faz muito gol, faz muito gol. Eu disse: bom, então está batizado, é Roberto Dinamite. Dinamite nele, Roberto! O Roberto é o goleador nato. É aquela camisa que tem cheiro de gol. Inclusive, quando eu narrava futebol pelo rádio, eu é que batizei aquele slogan famoso: Dinamite neles! Fui eu que criei. Prende muito, Dudu. Marco Antônio. Dudu. Catinha correndo pelo meio. Aí o Dinamite. Dinamite! Atenção, Cunha. René partiu para cima do bandeirinha. Todo mundo parou, deu bobeira. Tá lá o René sendo peitado pelo Zé Roberto Reit. Todo o time do Botafogo no Buchicho, Dinamite. Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo aqui na TV Brasil, nas emissoras públicas de todo o país. Ao vivo até às 10h30 da noite. Estamos transmitindo também ao vivo no Facebook da TV Brasil. Você pode nos acompanhar. Você viu logo aí na abertura quantos craques apareceram no seu vídeo, né? Então hoje é um dia de apresentar craques aqui no programa. Temos a segunda parte também da entrevista com o técnico Carlos Alberto Parreira na nossa série Setentões. Vamos falar de estaduais, Copa do Brasil, futebol internacional, seleção brasileira. Para falar desse e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil no Rio de Janeiro. Ele que, se jogasse bola hoje, seria conhecido como Carlos Roberto ou Carlos Oliveira, jogador com dois nomes. Mas como ele é do futebol raiz, ele tinha apelido. Roberto Dinamite está conosco hoje aqui no programa. Conosco também mais um convidado, o jornalista Felipe Cardoso. E, como sempre, nosso comentarista titular, o Márcio Guedes. Bom, o Conselho Técnico da Série A do Brasileirão, formado pelos 20 clubes que disputam a competição, aprovou por unanimidade a utilização do árbitro de vídeo em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, que começa agora no final de abril. Será a grande novidade dessa temporada, né? Por conta disso, a pesquisa No Mundo da Bola de hoje, fazendo com que você pense um pouquinho, puxe pela sua memória, é a seguinte: em que jogo do seu time você gostaria de ter usado o árbitro de vídeo? É a grande hora de você discutir isso aqui, hein? Em que jogo do seu time você gostaria de ter usado o árbitro de vídeo? Eu já sei que vai dar muita confusão essa pesquisa de hoje aqui, porque a discussão já começou, tem uma meia hora, né? Você participa em facebook.com/, No Mundo da Bola Oficial, e também no nosso WhatsApp, que é o 21 971489270. Eu começo por ele, que já fez gol, já teve gol anulado, é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols, já brigou com o árbitro. Dinamite, boa noite, prazer em recebê-lo. Em que jogo você teria usado o árbitro de vídeo? E não vale o jogo do Márcio Araújo. Márcio Santos. Márcio Araújo. Márcio Araújo. Pô, não vale? Esse não vale. Por que não? Acho que esse não vale. Não, para mim só vale Boa noite, isso. só vale esse, então tá bom. Boa noite, Roberto. Boa noite, Bocage, boa noite a todos, Márcio. Boa noite, Roberto. Felipe, para mim é uma satisfação estar com vocês e
reviver, né? Ver e reviver momentos importantes, não só da minha carreira Januário de futebol, Oliveira, Zé Januário, todo Cunha. mundo, Zé Cunha, Orlando Batista. Jorge Guilherme. E esse pessoal todo, né, que... O apelido Dinamite, né? Aparício. Veio lá do nosso querido Aparício, com o grande Leomário Valente. Então, são pessoas que eu estava comentando aqui com o Márcio, né? Era diferente a relação, até do profissional de imprensa com os jogadores, com a ida no clube, né? O contato era um contato mais direto. As coisas mudaram, mas aquilo deixou, a história do futebol, marcou né? a história do futebol, que foi muito legal. E que, às vezes, até coisas que o próprio repórter não estava sabendo, o que estava acontecendo, o jogador chegava e tinha a liberdade de colocar para E ele. o repórter dá muito furo. Hoje em dia o cara verdade. acha que vai dar um furo, mas já está Quando lá na vê, rede social, lá. já passou vazou, na rede né? social. Então, Mas para mim é uma vamos pra satisfação frente. muito grande Claro, estar pra com nós vocês também. mais uma vez, pode ter certeza. Então, em que jogo você teria usado o árbitro de vídeo? Pô, claro, do Márcio Araújo, cara. Só esse? Pô, Como jogador, não lembra de nenhum? como jogador, cara... É porque o Márcio Araújo foi um título, né? Que seria um título porque você presidente foi uma do Vasco. partida decisiva, né? Uma partida que o erro de arbitragem apesar de também, não por coincidência, ser contra o Flamengo, mas... Gol de falta do Douglas. O gol de falta do Douglas também, que a bola entrou e... Entrou Uns muito, 33 centímetros, né? É mais ou menos isso. Não, 33 Mas centímetros. ali não é a 33, decisão, né? Mas Fica com o comigo Márcio jogando, Araújo. fica com esse lance do Márcio Araújo, assim, que é o mais recente, né? Tá bom, só fazendo uma correção, não foi Jorge Guilherme, era o Zé Guilherme, que era nosso repórter aqui na TV Brasil, para quem o Roberto deu aquela entrevista que você viu logo na abertura do programa. Felipe Cardoso, boa noite. Para você, a final de 71, o árbitro de vídeo? Peraí, isso aí está invertendo. Olha, Bocage, boa noite, Roberto, Márcio. O gol de barriga do Renato Gaúcho. Não, o gol de barriga você Tava diz que foi impedido. impedimento, mas não foi, não. O gol de 71 do Fluminense Botafogo, o gol do Lula, né, Márcio? Lula. Gol do Lula. O José Marçal Filho, que era o árbitro daquela partida, daquela decisão, ele me jura até hoje, eu conheço ele, me dou com ele me jura até hoje que não foi falta. Eu acho que foi falta. Você, como tricolor, acha que foi falta. Eu acho que foi falta. Agora, eu vou poupar o Vasco do meu jogo, porque se fosse recente, seria aquele pênalti escandaloso lá em Brasília. Agora No estadual. jogo, não na decisão, no jogo anterior, que foi um escândalo aquele pênalti no Bruno Silva, mas eu vou poupar. Eu colocaria o VAR, é ruim essa pergunta que você tem que dizer seu time, né? Não tem Todo problema. mundo sabe que você é tricolor. Internacional e Fluminense, decisão da Copa do Brasil de 91. O Fluminense foi roubado em Porto Alegre pelo José Aparecido de Oliveira, um árbitro paulista. Aliás, na volta de Porto Alegre, por coincidência, o Zé Aparecido foi do mesmo voo que os jogadores do Fluminense. Ele quase foi jantado dentro do avião. Foi um roubo. E o Fluminense perdeu o segundo título da Copa do Brasil, porque ele tem um, né? Em 2007. Tá bom. Por causa daquele roubo do... Pra que mais, né? O Vasco não tem nenhum da Copa do Brasil ainda. Tem. Tem o Vasco. Acho que tem título da Copa do Brasil? Claro que tem, em 2011 nós fomos campeões, cara. Tô lá, presidente. Pô, foi pra você lembrar, Pô, Roberto. O presidente legal, era você. pô, legal. Um sufoco danado O lá em Botafogo Curitiba. teria se não fosse quase. também operado pelo árbitro. Agora, tem Botafogo uma situação inventando no Vasco e esse. Fluminense que Pô, sempre... eu levantei a bola que o presidente era ele ficou zangado comigo em Não, 2011 que é contra o isso. Curitiba. Verdade. Belo time. Era um time espetacular. O meu é Inter e Fluminense, final da Copa do Brasil de 91. 71. O gol de pênalti do Célio 91, Silva. né? Ele tá falando 91. 91. sim. Falou Foi pois é. uma 71. vergonha, foi um roubo lá no Beira-Rio. Então, Hernani Diniz Júnior, Vasco e Flamengo, Taça Guanabara, bola bate no peito do jogador do Flamengo e o juiz deu pênalti. É o Hernani Foi em Júnior, Brasília de também esse Recife, jogo, foi ano Pernambuco. passado. Rafael Guedes assim, boa noite, Bocage, Márcio e todos da mesa. Vou lá no fundo do baú. O jogo que, se pudesse usar árbitro de vídeo, foi a final da Copa do Brasil de 97 entre Flamengo e Grêmio. Na primeira partida em Porto Alegre, teve um pênalti para o Flamengo e o jogo terminou 0-0. Na volta, 2-2 e o Grêmio acabou campeão. Vamos lá agora aqui no WhatsApp, Márcio Guedes, tem muita gente aqui.
Ricardo de Bragança, São Paulo. Gol de mão do Wilton. Eu era criança, meu pai flamenguista chorou. Lembra disso, Felipe Cardoso? Eu lembro. Foi O um jogo gol não de valia mão, nada, um jogo que não valia nada. É um jogo normal. Um jogo Jogo que não valia nada, não era Valia, decisão mas de era um campeonato. jogo Sim, mas normal. ele lembra, né? O Lucas Cruz, tricolor, tá lembrando também desse jogo aí, Pô, isso foi um roubo, foi um do escândalo Campeonato esse Brasileiro. jogo. E, aliás, hoje ele está dizendo aqui, hoje é meu aniversário. Então, parabéns para você, Parabéns. Lucas. Valeu aí pela presença. O João de Cristalina, Goiás, eu queria ter usado o árbitro de vídeo no jogo entre Corinthians e Boca, Libertadores de 2013. O Carlos Amarília assaltou Foi outro o meu assalto à time. mão armada. Vê como o pessoal lembra bem, né? Verdade. E por fim, Márcio Guedes, está aqui para você. O Luciano Carlos e a Ana Lúcia lembram desse jogo do Vasco, do Márcio Araújo, eu cismo de chamar de Márcio Santos, e eles falam de dores. Dores? Dores. Roberto jogou lá, né? Dores. Não? Eu vou chutar aqui, Que é Bahia. isso? Dores é uma cidade, um município. Você Ele nunca perdeu, jogou em ele foi, Dores? Sabe onde que é, o Felipe? Dores? Eu vou chutar. Chuta. Minas Gerais. Minas Gerais. Pô, Felipe acertei, sabe pô. nada. Muito obrigado a você que está em Sergipe nos Ah, em assistindo. Sergipe? Uma Esse boa é- noite esse- para você. Os estados menores fica muito difícil. Vai lá, Márcio Guedes. E você, lembra de qual? 71? Esse é óbvio, é tão óbvio que eu vou até passar por cima, porque é tão evidente, o Felipe já lembrou. No final, o Zé Marçal comemorou, apitou. Não Comemorou. comemorou não, Márcio. Tem uma foto dele comemorando. Sério? A falta foi do Marco Antônio no Ubirajá. É evidente que mas ele fez um gesto. Talvez ele disse depois que comemorava a sua boa arbitragem. Mas Isso. ficou, quando terminou o jogo, ele deu uma. Vibrou, Foi um né? golaço do Teve Lula. teve um Gandula que escutou ele falar assim, muito. Nem sei, mas foi muito levemente. Não, mas o jogo realmente terrível, que o Botafogo foi assaltado à mão armada, foi na semifinal. Já sei, a final do Brasileiro, Santos e Botafogo. Não. No final, não. Isso é ironia sua, porque aquele Não, jogo o teve gol do vários erros de Túlio, não, arbitragem. olha só. Ah, mas houve não, três não, erros. não, né? tá Que falando. isso, que É. cara maldoso. Mas ali ninguém rapaz. viu aquilo, porque foi uma coisa de. Foi questão de rápido Mas serviço. o demais. árbitro de vídeo veria. Talvez. Foi muito talvez. rápido, né? Mas houve também outros erros da arbitragem daquele jogo, que favoreceram um e outro. O gol do Santos, o início foi o cara levou com a mão e tal, mas quero lembrar, 81, uma semifinal do Brasileiro. Botafogo ganhou o primeiro jogo por 1-0 no Rio, e lá foi operado, atropelado. Braulio Zanotto. Aí tinha que ter um camburão para pegar o Braulio Zanotto e levar, porque aquilo lá foi um dos raros jogos que eu achei que houve má fé da arbitragem. Porque Mas vários ali, acontecimentos o ali. que houve de pressão naquele jogo. Foi, exatamente. No Morumbi. O Botafogo fez 2-0. A partir daí houve invasão, ameaças. Foi um negócio. E aí o foi- São Paulo virou, foi virou 3-2. exatamente. A gente está produzindo aqui, daqui a pouquinho você vai ver uma entrevista com o Parreira, uma série Os Setentões. E essa semana eu entrevistei o Evaristo de Macedo sobre o árbitro de vídeo. E o Evaristo disse o seguinte: árbitro de vídeo para mim é que nem parto normal e cesariana. Deixa acontecer, não tem que existir. Não, eu não O concordo. que você acha, Roberto? Você é a Eu favor do acho- árbitro de vídeo? Eu sou a favor. Eu sou a Ajuda, favor. Acho que ajuda. É. Ajuda. Agora, só que a palavra. Mas se ele existisse, não teria essa polêmica que aconteceu aqui agora. Mas aí você vai estar celebrando o erro. Né? O Avelange achava que era bom o futebol ter isso, porque você ficaria 50 anos depois e está aí falando depois aqui. ficar falando com relação a isso. A gente Mas fala eu- do lance do Lula até hoje. Até Eu hoje. acho que serve para. Seria importante para ajudar, né, não? Porque tem uma comissão olhando, observando e tal. Mas o que acontece? A palavra final, ela Claro. recai sobre o árbitro. E aí vai o árbitro ali, olha, né? Interpreta e tal, e já errou. Mas, Bocardi, eu acho- erraram, você vê o alguns seguinte, deles já erraram com relação Agora, a sem essa interpretação. questão de clubismo, nada disso. A final da Taça Guanabara era desnecessária a expulsão do Luciano. Era desnecessário. O jogo já estava no fim. Ele deu um empurrão no Andrei. Ele não deu um soco no Andrei. Aí mandaram. Empurrão? Aí é Não, ele deu um interpretação. empurrão, ele deu um empurrão. Aí que eu acho que é a interpretação de quem está dirigindo. Para ele foi um empurrão. Porra, o cara atropelou o jogador do Vasco. Há vários lances de empurrão entendeu? que você não sabe se aquele empurrão jogaria o cara no chão. O cara, às vezes, ele força a queda também tem isso. Tem isso, mas Era desnecessário para o momento do jogo. Eles estavam muito preocupados em utilizar o VAR. desnecessário do jogador. O jogador Não, tem de aquele tipo tudo, de atitude. Roberto, de tudo. Não, eu acho que o jogador, ele
passou por cima, com passou cartão por amarelo, cima. Roberto. Não, o jogador. Olha só, eu joguei decisão, tive que engolir sapo e tal, essa coisa toda, de erro de arbitragem, aquele negócio todo. O jogador tem que entender o seguinte: existe uma autoridade. Várias vezes já aconteceu isso. Eu até falava, né? Nessas decisões, naquela decisão melhor de 3 ali contra o Flamengo, que a gente estava falando. Uhum. Mas o jogador ele tem que entender que a autoridade máxima é o árbitro, entendeu? E aí vai da interpretação do árbitro. O árbitro achou que aquela atitude dele ali, e foi a mas atitude ele não viu, né, Roberto? inconveniente. O cara ele chegou foi avisado pelo VAR. Empurrou o cara de uma tal forma que, pô... Agora, é bom completar dizendo o seguinte, encerrar, que isso daí não vai acabar com a discussão. Mesmo Lógico com o VAR, que não. isso aí vai continuar. Foi, não foi, não sei o quê. Não, se o VAR for para ajudar, ótimo. Mas se o VAR e outra coisa, tem uma função e o árbitro chega lá, continua com o erro, aí o saldo vai ser por que positivo. a CBF vai pagar o equipamento e os clubes vão pagar os árbitros de Eu não vídeo? entendi isso. Pelo amor de Deus, a CBF tem que bancar tudo. A Os CBF é muito árbitros mais hoje rica são que os pagos clubes. pelos clubes, né? Os árbitros hoje são pagos pelos clubes. Sim, mas a CBF tinha que bancar tudo, pô. Já que quer modernizar, a Mas CBF aí- é rica, os clubes não são. Essa é outra discussão, agora é com você em casa. Em que jogo do seu time você gostaria de ter usado o árbitro de vídeo? facebook.com/no Mundo da Bola Oficial e também no nosso WhatsApp, que é o 21 971489270.